da terceira série. Eu sou a professora Fran para mais uma aula de biologia, ainda falando sobre a herança quantitativa. Mas antes tinha uma lição de casa. Vamos corrigir? Olha só o que ficou para você fazer lá sozinho. A quantidade de pigmento na pele humana pode aumentar sobre a ação dos raios solares. A herança da cor da pele humana parece ser determinada, no mínimo, por 2 pares de alelos, cada um localizado em diferentes pares de cromossomos homólogos. Supondo-se que a herança da cor de pele humana seja determinada por apenas 2 pares de alelos, a probabilidade de um casal, ele, mulato médio, filho de mãe branca, e ela, mulata clara, terem uma criança do sexo masculino e branco é de quanto? Então, primeira coisa, gente, identificar o genótipo do casal. Aqui está a nossa tabelinha, né, dos possíveis fenótipos e genótipos. Está dizendo aqui que ela é mulata, cadê? Supondo-se que a herança da cor de pele seja determinada por apenas 2 pares, a probabilidade de um casal. Ele mulato médio, então ele é mulato médio, filho de mãe branca. Se a mãe dele é branca, só tem azinho para passar para ele, só tem bezinho para passar para ele. Então a gente já descobriu o fenótipo dele, azão, azinho, bezão, bezinho. E da mulher? Está dizendo que ela é mulata clara. Então mulata clara tem aqui essas 2 possibilidades. Escolher uma, porque não vai interferir no resultado nesse caso, tá? Então, você pode pegar qualquer um deles. Vou fazer aqui o cruzamento, escolhi ali, ó, ficou azão, azinho, bezão, bezinho dele, e dela eu escolhi o azão, azinho, bezinho, bezinho. Fazendo o cruzamento, deu ali, ó, 1/4 de ser azinho, azinho, 1/2 de ser bezinho, bezinho. Por que isso é importante? Porque eu quero uma criança branca. Para ser branco tem que ser azinho, azinho, bezinho, bezinho. Agora o que eu faço com isso? Vou multiplicar. 1/4 vezes 1/2, 1/8. Mas ainda não está pronto, porque eu quero uma criança do sexo masculino. Então eu tenho que multiplicar pela possibilidade disso acontecer, que é 1/2. Então está ali uma chance em 16 possíveis. Espero que você tenha conseguido. Mas se não conseguir, não tem problema, tem que ir tentando mesmo. O que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai continuar falando sobre a herança quantitativa, mas agora com um olhar que foge um pouco da herança da cor de pele, tá? Vamos falar outros casos, outras possibilidades. Vamos lá? Eu sei que você sabe de hoje. Considere uma característica originada a partir da interação gênica do tipo herança quantitativa. Se 3 genes localizados em cromossomos diferentes são responsáveis pela característica, quantos fenótipos diferentes são possíveis? A gente falou um pouco disso na aula passada, você lembra? Então, ó, tá dizendo aqui que eu tenho 3 genes, então vão ser 6 alelos diferentes interagindo para formar o fenótipo. Então tá aqui, ó, vai ser o número de alelos mais 1, então 3 genes, 6 alelos, então 6 mais 1, 7 fenótipos diferentes, a partir do enunciado aqui. Na notícia de hoje, gente, olha só. Genética da cor dos cabelos humanos é descoberta por cientistas. Pesquisadores conseguem prever se uma cabeleira será negra ou ruiva com precisão entre 90% e 85%. Foi por meio da associação entre a cor de cabelo declarada pelos doadores de DNA e os SNPs que os pesquisadores chegaram à lista de genes no total de 124, dos quais 13 já eram conhecidos. Então, olha só, gente, 13 genes já conhecidos para a cor do cabelo. É muita interação diferente, né? E agora foi descoberto que, na verdade, possivelmente são 124. Então, é muito gene, por isso que a gente tem tanta diversidade de cabelo, por exemplo, né? Os SNPs, só para vocês saberem, são polimorfismos de base única. Tá aqui, ó, que se repetem, então, durante as gerações, tá bom? Relembrando então da aula passada. Então a gente começou a falar de herança quantitativa. Lembra o que era isso? Que eram genes que interagiam, então é um tipo de interação gênica, mas eles têm efeito cumulativo. A gente falou de cor de pele, então cada gene dominante ia contribuindo com mais melanina na pele da pessoa, tá? Então isso é herança quantitativa, efeito cumulativo de diferentes genes. E aqui outros exemplos que podem acontecer, né? Além da cor de pele, cor de olhos, estaturas, entre outros tantos. Falando de cor de olho, gente, olha só que interessante. Tem aqui para vocês uma tabelinha, considerando 2 pares de genes, o A e o B, com diferentes combinações, tá? Mas está dizendo aqui, ó, que acredita-se que na herança da cor da íris estejam envolvidos pelo menos 4 pares de genes. Aqui a gente está mostrando 2.
Então, a gente tem uma diversidade muito grande de cores de olhos também, né? Até o olho castanho tem diferentes tonalidades do castanho. Por quê? Porque é muito gene interagindo para formar a mesma característica que é a cor da íris, né? Então, aqui, ó, 9 tons diferentes. A gente tem o azul claro, azul médio, azul escuro, cinza, verde, avelã, castanho claro, castanho médio, castanho escuro, que seria o preto, né? Então, olha, muita diversidade de cor de olho mesmo. Mas aqui nessa tabelinha, a gente considerou só os 4 genes. Considerando só os 4 genes, está ali também as minhas possibilidades. Muito parecido com o que a gente falou de cor de pele, ó. Uma pessoa que tem 4 genes dominantes vai ter olho preto. Quem tem 3 vai ter o castanho escuro, quem tem 2, castanho claro, quem tem um só, o verde, e quem não tem nenhum, o olho azul. Tá? Então, olha que bacana as diferentes tonalidades de cor de olho para vocês verem. Mas tem exemplos que não são humanos. Por exemplo, pensando nas plantas, a altura das plantas, tamanho da espiga, massa de frutos, tudo isso está relacionado com a herança quantitativa. E isso é muito importante para a agricultura, né? Porque para a agricultura, genética está muito relacionada. Para escolher qual vai ser a planta que é melhor você plantar para dar frutos ou para dar, aqui no caso, grãos maiores, que se desenvolvam de forma mais rápida, né? Então, tudo isso está bem relacionado à agricultura. Olha só essa notícia aqui do Paraná. Paraná inicia a implantação do Vale do Genoma em Guarapuava. O Vale do Genoma representa uma unidade central de prestação de serviços de sequenciamento genético para pesquisadores de todas as instituições de ensino superior e institutos de pesquisa científica. O Vale do Genoma foi pensado para atender demandas de sequenciamento de vários projetos, inclusive no âmbito da agricultura e agropecuária, por meio de metodologias de alto desempenho. Olha só que bacana, né? Então, Guarapuava vai ter o Vale do Genoma. Vai ser provavelmente um local muito importante para pesquisa genética, né? Principalmente pensando em agricultura e agropecuária. Exercício de hoje, vamos lá. Suponha que em uma planta a altura seja condicionada por 3 pares de genes, A, B e C, com efeito aditivo. Os indivíduos de genótipo Azinho, Bzinho, Czinho, medem 3 centímetros. E cada gene dominante acrescenta 1 centímetro à altura da planta. Do cruzamento entre o indivíduo com genótipo Azão, Bzinho, Czinho e um de genótipo Azinho, Bzinho, Czinho, a proporção de indivíduos com 5 centímetros em F1 é de quanto? Esse deu um pouquinho mais de trabalho, né? Você teve que fazer 3 cruzamentos, mas vamos lá. 3 cruzamentos, cada um para cada letrinha aqui, ó. Então, primeiro aqui, Azão e Azinho, 100% Azão.
Segundo cruzamento que eu vou fazer, Bzão, Bzinho e Bzão, Bzinho também. Fiz aqui o cruzamento, reservei o resultado aqui por enquanto. E o último cruzamento, Czão, Czinho e Czinho, Czinho. Vou reservar os resultados aqui também. Agora está perguntando qual que é a proporção de indivíduos com 5 centímetros em F1. Para ter 5 centímetros, vamos pensar que uma planta que é toda recessiva, do jeito que está mostrando ali, tem 3 centímetros. Cada alelo dominante contribui com 1 centímetro. Ou seja, eu tenho que ter 2 alelos dominantes para somar com os 3 centímetros e dar os 5 centímetros que o exercício está me pedindo. Aqui já tenho que um dos dominantes está aqui. Não tem outra possibilidade, então eu já tenho que contar um dos dominantes. Então, o que vai me importar são os outros ali. Então, as possíveis combinações. Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho, essas aqui não me interessam, porque não tem apenas 2, né? Então, qual que vai me interessar? Onde tenha 2 dominantes. Quais é os que têm 2 dominantes? Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho. Só são essas 2 possibilidades. Achando elas aqui, qual que vai dar? 1, porque é 100%, vezes 1 meio do Bzão, Bzinho, vezes 1 meio do Czinho, Czinho. Tá lá, 1/4. Porém, eu tenho que calcular o do outro aqui também, 1 vezes 1/4. 1/4 de quem? Do Bzinho, Bzinho, vezes 1 meio do Czinho, Czinho. 1/8. O que eu faço com esses 2 resultados? Eu tenho 1/4 e 1/8. O que eu faço com eles? Eu vou usar a regra do e ou vou usar a regra do ou? Agora, gente, eu vou usar a regra do ou, porque ou eu quero uma coisa ou... do ou, porque ou eu quero uma coisa ou eu quero a outra. Então, eu tenho que somar. Somando 3/8. É essa a sua resposta, tá? Agora, um exercício resolvido. Um pouquinho mais tranquilinho para você pensar aqui junto comigo. Em certa espécie vegetal, a altura dos indivíduos é determinada por 2 pares de alelos de efeito aditivo e segregação independente. Cada alelo, P e R, determina 20 centímetros de altura e cada alelo, Pzinho e Rzinho, 10 centímetros. Indivíduos que são todos dominantes, Pzão, Pzão, Rzão, Rzão, têm 80 centímetros e os indivíduos que são recessivos, 40. O gráfico representa a distribuição de classes fenotípicas nos descendentes do cruzamento entre heterozigotos. Nesse gráfico, os indivíduos Pzão, Pzão, Rzão, Rzão, Rzinho, e Pzão, Pzinho, Rzinho, Rzinho estão incluídos onde? Então, veja, gente, está dizendo aqui que quem é todo recessivo vai ter ali que cada gene recessivo contribui com 10 centímetros. Então, o Pzinho, Pzinho, Rzinho, Rzinho vai ser o de 40 centímetros, né? 4 vezes 10, 40 centímetros. Mas não é isso que eu quero. Eu quero quem? O de 80 e o de 40, né? Então, tá aqui, gente, a minha resposta. Opa, desculpa, gente, era o de 50 e o de 70. Tá aqui a minha resposta, o 4 e o 2. Tá só somar ali o que cada um deles contribui. Falando ainda de herança quantitativa, gente, tem outras coisas para a gente aprender? Tem. Outras coisas que facilitam a interpretação dos exercícios, mas o principal a gente já viu. Vamos ver aqui então o que pode facilitar a interpretação dos exercícios. Como se determina a contribuição de cada gene envolvido na herança quantitativa? Tá aqui, tamanho máximo menos tamanho mínimo, por exemplo, das plantas, né? Pega o tamanho máximo, o tamanho mínimo e divido pelo número de alelos. Então, se são 4 alelos que estão trabalhando, vou dividir por 4. Se são 6 alelos, vou dividir por 6 e assim por diante. Tá? Então, tamanho máximo menos tamanho mínimo dividido pelo número de alelos. Então, vamos ver se você consegue fazer o exercício com essa informação. Plantas com 4 alelos aditivos, Azão, Azão, Bzão, Bzão, apresentam espigas de 16,8 centímetros de comprimento. No entanto, plantas com genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho não apresentam alelos aditivos e têm espigas com 6,6 centímetros de comprimento. Qual é a contribuição de cada alelo no tamanho da planta?
aí, gente? Conseguiu? Fácil, né? O tamanho máximo menos o tamanho mínimo dividido pelo número de alelos. Então, 16,8 menos 6,6 divididos por 4, 2,55 centímetros. Então, cada alelo vai contribuir com 2,55 centímetros na altura dessa planta. Tranquilo, né? Outra informação importante, que a gente já falou um pouco disso na aula passada também. Como calcular o número de poligenes e de classes fenotípicas? Então tá aqui, ó. Número de alelos, a gente comentou que o número de fenótipos, a gente tinha falado na aula passada, era igual ao número de alelos mais 1. Lembra na tabelinha de cor de pele que tinham 4 alelos trabalhando juntos para formar 5 fenótipos diferentes? Então era isso, ó. Número de fenótipos é o número de alelos mais 1. Mas se o exercício deu para você o número de fenótipos e você quer descobrir o número de alelos, é só fazer a conta inversa aqui, ó. Número de alelos é igual ao número de fenótipos menos 1. Tá? Então, na verdade, parece duas fórmulas aqui, mas é uma só, né? É só manipular a fórmula ali. Então, número de alelos, número de fenótipos menos 1, número de fenótipos, número de alelos mais 1, tá? O exercício resolvido, vamos fazer junto aqui. A herança da cor de pele humana observa-se 5 fenótipos distintos no cruzamento de 2 híbridos. Qual o número de alelos envolvidos neste caso? Então, aqui, 2 híbridos, 2 heterozigotos. Então, tá aqui, ó, número de alelos, como é que eu calculo? Número de fenótipos menos 1. Se do fenótipo ali dos 2 híbridos eu tive 5 fenótipos diferentes, 5 menos 1 igual a 4 alelos, que é o que a gente viu nas tabelinhas, né? Lá tinha o alelo N e o alelo B, por exemplo, que tinham as combinações diferentes, formando 5 fenótipos. Mais um exercício resolvido. Tem que praticar exercício, gente, senão não aprende mesmo, tá? Vamos ler junto aqui. Em certa variedade de plantas, a altura mínima das flores é 20 centímetros a partir do solo e a altura máxima é 32. Sabendo que se trata de um caso de herança quantitativa e que cada alelo efetivo contribui com 2 centímetros, pode-se afirmar corretamente que uma planta cuja altura das suas flores seja 28 centímetros pode apresentar qual genótipo? Então aqui, vários genótipos para a gente, deu aqui a altura máxima, a altura mínima, o número de alelos envolvidos para a gente descobrir, então, como é que vai funcionar isso aqui. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, altura máxima menos altura mínima. 32 menos 20, 12 centímetros, tá? Então, isso aqui está mostrando para a gente qual que é a contribuição dos alelos dominantes, tá? Então, 12 centímetros. 12 centímetros divididos pelos 6 alelos que a gente verificou, né? Porque está dizendo aqui que são 6 alelos para a gente, então cada alelo contribui com 2 centímetros. Cada alelo dominante aumenta 2 centímetros na altura da planta. Então, 28 centímetros, que é o que o exercício está me pedindo, são 8 centímetros a mais que a altura mínima, certo? Que a altura mínima é 20. Então, eu tenho 4 alelos dominantes. A única possibilidade é a letra E, que tem 4 alelos dominantes. Azão, azão, bezão, bezinho, cezão, cezinho. O resto vai dar outras alturas diferentes para a planta. Mais um, gente. Tá cansado de exercício por hoje já? Bastante, né? Então vamos lá para mais um para fixar direitinho esse conteúdo. Determinado fruto apresenta variação de massa entre 1 kg e 2,5 kg, com intervalos de 250 gramas de cada valor. Letra A. Quais fenótipos podem ocorrer para esse caractere? E letra B, quantos alelos estão atuando? Então vamos lá primeiro para a letra A. Letra A, gente, é questão só de lógica, né? Você vai pegar o peso mínimo, o peso máximo e vai adicionando as 250 gramas até chegar no seu peso máximo. Então aqui, ó, 1 kg, 1 kg 250, 1 kg meio e assim por diante até chegar em 2,5 kg, tá? Letra B, que repetiu aqui a letra A. Quantos alelos estão atuando? Então, agora a gente precisa fazer a continha lá, gente. Ó. Sabemos que o número de alelos é igual ao número de fenótipos menos 1. Quantos fenótipos diferentes eu tive aqui? Tive 7. Então, 7 menos 1 igual a 6 alelos atuando no peso desse fruto aqui, no caso do exemplo. Tranquilo também, né? Só para parar para pensar, tem que raciocinar um pouquinho, mas nada muito difícil. Agora, um para você fazer sozinho, né? Achou que não ia fazer mais? Vamos lá. Considere que no arroz a altura da planta seja um caso de herança quantitativa, que envolve 4 pares de alelos. Os indivíduos de 150 centímetros de altura apresentam o genótipo todo dominante. Os indivíduos com 90 centímetros de altura, genótipo recessivo. Letra A. Qual a contribuição de cada alelo? Letra B.
qual a altura esperada dos genótipos dos descendentes do cruzamento de uma planta de 150 centímetros com uma de 90 e quantos fenótipos diferentes são possíveis. Já volto para corrigir. Esse teve que queimar um pouco mais os neurônios, né? Tava um pouco mais difícil, mas vamos lá, vamos corrigir junto. Qual a contribuição de cada alelo efetivo? Era a letra A. Então vamos pensar aqui primeiro. Está dizendo que a altura máxima da planta ali vai ser os 150 centímetros, a altura mínima 90 centímetros. Então a contribuição, altura máxima menos altura mínima dividido pelo número de alelos. 150 menos 90 dividido por 8 alelos, porque são 4 pares de genes, né? Então cada alelo contribui com 7,5 centímetros. Letra B. Determine a altura esperada do genótipo dos descendentes do cruzamento de uma planta de 150 centímetros com uma de 90. Então, eu estou cruzando uma que é toda dominante com uma que é toda recessiva. Então, o meu descendente vai ser esse aqui, ó. Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Então, agora eu só vou somando 7,5 centímetros para cada alelo dominante. Então, a altura mínima, 90. 90 mais 7,5, mais 7,5, mais 7,5 e assim por diante. Deu ali 120 centímetros no final, tá bom? E a última aqui, quantos fenótipos diferentes são possíveis? Opa, número de alelos mais 1. Então, são 8 mais 1, 9 fenótipos diferentes. Gente, herança quantitativa é bem cobrado nos vestibulares, tá? Então, preste atenção, faça os exercícios, converse com seus professores, tirem suas dúvidas. Então, na aula de hoje, a gente encerrou essa parte de herança quantitativa. Espero que você tenha compreendido. Até a próxima aula.